Pronto. Agora vamos para APH. Vou lá dividir. Vamos lá. Compartilhar a tela. Estão vendo a tela? Sim, show. Bora começar. Pessoal, aqui é um dos assuntos mais importantes do APH, certo? É onde tem mais chance de pegar a questão. Aqui é a avaliação inicial. Então, vamos tirar todas as dúvidas aí. Se tiver dúvida, perguntem. Não vá ficar com dúvida. Reanimação cardiorrespiratória, certo? Algumas coisas, quando tiver assim, alguns exemplos ou algumas mudanças em relação ao que a gente aprendeu, eu vou dar um ênfase, certo? Parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória é uma interrupção abrupta da atividade cardíaca da bomba, sendo caracterizada pela ausência de circulação sanguínea capaz de gerar pulso central. Em determinados casos, há atividade elétrica e até mesmo movimento cardíaco. Porque, na verdade, o nome parada cardíaca é um nome meio esquisito, né? Porque parece até coração parado. Mas só tem um tipo de parada, ou tipo de arritmia, que chama arritmia maligna, que ele realmente está parado, que é a sistolia. Então, normalmente ele tem atividade elétrica e só em uma que ele não tem movimento cardíaco. Mas este ainda assim não é capaz de gerar débito cardíaco, certo? Lembrando, quem esqueceu aí, que débito cardíaco vai ser igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Volume sistólico é a quantidade de volume que o coração consegue gerar com uma batida, certo? Então, se eu não consigo gerar débito cardíaco, esse sangue não vai chegar principalmente ao cérebro, certo? Levando a vítima à morte cerebral. Resumindo a parada cardíaca, o seu coração ele está funcionando ou não, mas ainda assim não consegue gerar pulso. Que pulso? Central. Então, se não gera pulso central, não está chegando sangue e nutrientes para o seu cérebro, certo? Por isso que o cérebro morre rapidamente com a falta de oxigênio, certo? Os ritmos de parada cardíaca, a gente vai ter 4 ritmos, sendo 2 chocáveis e 2 não chocáveis. Fibrilação ventricular, vamos entender o nome. Ventrículo átrio. O ventrículo está fibrilando, ele está tremendo. Ele treme, então ele não gera força suficiente quando ele contrai. Ele treme e contrai, treme e contrai. Consequentemente, o que acontece? Ele não gera pulso, certo? Taquicardia ventricular, sem pulso. O que acontece? O coração está batendo tão rápido, que ele não consegue gerar força suficiente para fazer pulso, certo? É aquela história que a gente gosta de dizer, né? O motor tá batendo tão rápido que ele acaba morrendo, certo? Bate tão rápido que ele não gera fluxo a nível central. Ritmo não chocável, atividade elétrica sem pulso. Tem atividade, é uma atividade ordenada, no entanto, está em bradicardia. Ele está batendo tão devagar que ele não consegue gerar pulso, certo? Essa atividade elétrica sem pulso, ela fica bem visível quando a gente fala de bebê. Bebê, lembra, abaixo de 60 batimentos por minuto, no bebê já é considerado uma parada cardíaca. No adulto não, mas no bebê é. Por quê? Ele está numa bradicardia tão acentuada que ele não consegue gerar pulso suficiente para alimentar o sistema cerebral. E a sistolia, que é a principal, né? Que todo mundo conhece, é aquela famosa pi, a linha da morte, né? Que nada mais tem nenhum tipo de atividade, nem elétrica, nem mecânica. Então, essas duas últimas que eu falei, atividade elétrica sem pulso e a sistolia, não dá choque, não vai ser atividade, ou melhor, terapia de choque.
vai ser terapia medicamentosa, certo? E compressão cardíaca para manter o fluxo sanguíneo, principalmente o fluxo para o cérebro. Mais na frente a gente vai retornar esse tipo de ritmo, certo? Os elos. Foi feita uma atualização em 2020, agora os elos, certo? Tanto de adulto como de criança, foi adicionado a parte de recuperação, que não tinha. O que era considerado a recuperação? A recuperação é considerada até 6 meses. Porque o que acontecia? A pessoa tinha uma parada cardíaca, a equipe conseguia reverter, levava para o hospital. Ia receber os cuidados pós-parada cardíaca, só que fizeram um estudo e perceberam que até 6 meses tinha muita gente morrendo em decorrência da parada cardíaca que tinha tido anterior. Certo? Por isso foi adicionado essa parte de recuperação, tanto no adulto como no pediatra. Esse elo de cadeia, pessoal, por que ele tem esse elo assim tão fácil? Porque os Estados Unidos, ele pensa o seguinte: se eu perder uma pessoa, eu estou perdendo uma mão de obra e estou perdendo também dinheiro. Então, o que é que o Estados Unidos faz? Eu não tenho bombeiro suficiente, não tenho enfermeiro, não tenho médico suficiente para todo mundo. Então, eu vou ensinar a minha população. Então, ele dissemina, né, o conhecimento de forma simples. Isso aqui que a gente aprende só depois de adulto e como bombeiro, o pessoal com 6 anos de idade já aprende lá na escola. Por quê? Se alguém encontrar uma pessoa em parada cardíaca, ele pelo menos já vai ligar, começar as compressões, e o DEA lá, ele é uma coisa comum de se ver, certo? É como se fosse o extintor aqui. Lá é o DEA. Inclusive, lá no aeroporto de Chicago, eles têm até um lema: aonde você estiver, você encontra um DEA. Então, cada pilastra lá tem um DEA, certo? E eles, inclusive, têm também um simulador de compressão cardíaca. Você passa 5 minutos ali, vê um vídeo e faz as compressões cardíacas. Aprende, né? Certo? Então, vamos lá. A sequência. Identificou a parada cardíaca, acionou o sistema médico de emergência. Inicia-se a RCP de qualidade. Procura-se rapidamente o uso do desfibrilador externo automático. Ressuscitação avançada. A gente vai pegar a parte da USA, né? Diga. Tranquilo, vamos lá. Depois vai ter os cuidados pós-parada e, por fim, a recuperação do paciente. Aqui nesse atendimento de emergência, pessoal, a gente encontra o leigo auxiliado pela equipe de telefone, certo? Do telefonista lá, que eles chamam de equipe de emergência. A pessoa que liga para o bombeiro e vê uma situação de parada cardíaca, pela American Heart Association, o pessoal tem que fazer o quê? Ensinar a fazer as compressões cardíacas, certo? Ensinar como se deve fazer as compressões cardíacas na hora. Compressão cardíaca de qualidade. Quais são as características? Frequência: 100 a 120 compressões por minuto. Adulto comprimindo até 6 centímetros de profundidade. Criança, 5 centímetros. E bebê até 4 centímetros. Certo? O retorno, tem que ter o retorno do tórax, tranquilo? E tem que ter a frequência lá, como falei, de 100 a 120 compressões por minuto. A gente vai fazer 5 ciclos e reavaliar o paciente. Nessa reavaliação, a gente faz a troca dos socorristas, certo? Elo de cadeia do pediátrico. Diferença que vai ter a parte da prevenção. Por quê? Adulto normalmente vai ter parada cardíaca por problema cardíaco, principalmente infarto agudo do miocárdio, devido principalmente à placa de ateroma, certo? Que é placa de gordura, ou um trombo que rompeu. Um trombo, quando rompe, vai parar em algum canto. Parou no coração, infarto agudo no miocárdio. Então,
No adulto, não só a parte de terapia de choque é importante, mas principalmente as compressões. Na criança, normalmente ela para por hipóxia, certo? E as causas de hipóxia são causas que são, como é que eu posso dizer, previsíveis, se você fizer a prevenção. Por isso que a diferença entre adulto e criança é a prevenção. E você aqui não está vendo o desfibrilador. Por quê? Porque normalmente a criança ela vai estar em assistolia ou atividade elétrica sem pulso, AESP. O adulto não. O adulto, o primeiro sistema elétrico lá vai ser fibrilação. Vai ser a fibrilação ventricular, certo? Aí os estudos mostram que até 5 minutos está fibrilando. De 5 a 10 vai ter a parte metabólica. E depois de 10, aí já vai estar em assistolia, certo? Tem alguns estudos sobre isso aí. Mas inicialmente, se for uma parada cardíaca, ele vai ter atividade elétrica de fibrilação ventricular, que é revertida com o choque do desfibrilador, certo? Deu para entender essa diferença aí dos elos de adulto para o pediátrico? Ou ficou alguma dúvida? De boa. De boa, né? De boa na lagoa. Bora. Sinais e sintomas associados à parada cardíaca. Sinal clássico definidores de parada cardíaca são ausência de respiração, aliás, de resposta, respiração e circulação. Que circulação? Pulso central, certo? A respiração é avaliada com observação da ausência do movimento respiratório ou respiração não efetiva, que a gente chama de GASP. Porque, na verdade, o GASP não é uma respiração, é uma ventilação que não está conseguindo vencer o trato todinho respiratório para ter a hematose. Aí é uma respiração que não é eficaz, certo? Porque não está tendo a troca. Por sua vez, a circulação é verificada com a palpação. 2 dedos indicador e o médio na artéria central. Tempo máximo, 10 segundos. Certo? O protocolo só traz 10 segundos. Se você for para a American Heart Association, vai ser de 5 a 10 segundos. Certo? Já é uma diferença que a gente tem aqui. Aqui ele coloca o máximo 10 segundos. Adulto, aonde eu vou verificar o pulso? Região carotídea. Certo? Criança, região carotídea e femoral. Não, só região carotídea ele bota. Femoral é se você for para a American Heart Association. A American Heart vai falar tanto de pulso carotídeo como de femoral. O manual só usa o pulso carotídeo. Então, igual ao adulto. Outra diferença aqui é em bebê. Bebê, pulso braquial e femoral. Se você for pela American Heart, esse femoral não existe. Mas como o manual é o de Goiás, para a gente ele vai existir agora, certo? O femoral que antes existia só na criança, passaram para o bebê. Tranquilo? Cuidado para não confundir aí, principalmente o pessoal que já fez BLS, certo? Que a gente tá tão acostumado de um jeito, quando vem de outro, a gente estranha, certo? Então, criança, carotídeo, adulto e criança, carotídeo, e bebê, pulso braquial e o femoral. Conduta, o que é que você vai fazer lá? Gerenciar o risco, ver se a área está segura para você. Avaliar o nível de resposta do paciente, normalmente batendo no ombro. E no caso do bebê, na palminha do pé. Avaliação da respiração e do pulso de forma simultânea, máximo de 10 segundos, certo? Paciente não tem resposta, solicita o suporte avançado e inicia as compressões. Tem um desfibrilador, já instala o desfibrilador. Caso não tenha,
ou pede alguém para ir pegar, ou espera o suporte avançado, que vai trazer um desfibrilador ou um cardioversor. Tá? Parada respiratória. Quando eu pego uma vítima que está inconsciente, ela pode estar em 3 situações. Ela pode ter pulso e respiração, então ela está com desmaio. Qual foi o motivo? Não sei, mas tem ela desmaio. Ela pode ter respiração, aliás, não ter respiração, mas ter pulso, então ele vai estar em parada respiratória. E ela pode não ter respiração e não ter pulso, que vai ser uma parada cardiorrespiratória, certo? Parada respiratória. Situação na qual a circulação está presente, mas o paciente ou não respira ou tem uma respiração ineficaz, que é o gasping. Neste caso, a conduta é fazer a reanimação ventilatória ou respiratória apenas com ventilações de resgate. Adulto, a cada 6 segundos, 10 ventilações por minuto. Ao final, checa novamente a respiração e o pulso, certo? Vou fazendo ventilação a cada 6 segundos. Vai dar um total de 10 por minuto. No final desse minuto, eu checo a respiração e o pulso. O paciente pode ter retornado, que normalmente quando ele retorna, ele tosse em você, já que tem a contrariedade do ar, né? A vítima pode ainda estar em parada respiratória e você continua o procedimento, ou ela pode ter evoluído para uma parada cardiorrespiratória e agora você vai adicionar a compressão cardíaca. Criança e lactente, ele vai colocar a cada 2 ou 3 minutos. Então você vai fazer 20 ou 30 ventilação por minuto. Antes, porque criança e lactente tem que ser mais ventilação, ou melhor, menor tempo e mais ventilação. Primeiro, que a respiração dela é mais acelerada que a nossa. E segundo, normalmente a criança para por hipóxia. Então você vai reverter o motivo da parada. Certo? E como ele bota aqui, ao final, checar novamente a respiração e o pulso para ver se a vítima ou evoluiu ou involuiu. Parada cardiorrespiratória. Se durante a avaliação não for constatado nem a presença de pulso carotídeo no paciente adulto, o paciente vai estar em parada cardiorrespiratória, certo? Um adendo aqui que alguém pode ter visto em algum canto. Se você for pegar o protocolo europeu, não se verifica pulso carotídeo. Ele só verifica se respira ou não. Certo? Por que eu trago isso? Para responder aquela pergunta que Vitor Melo tinha feito. Eu posso começar a compressão cardíaca independente se a vítima esteja respirando, aliás, tenha pulso ou não. Se você for pegar pelo o protocolo europeu, ele vai dizer claramente o seguinte: vítima respira, não faz. Vítima não respira, compressão cardíaca. Por quê? Foi feito um estudo lá e foi visto que mais de 70% dos profissionais de saúde não conseguiam identificar o pulso carotídeo numa vítima que estava com batimentos muito baixos. Então a vítima tinha batimento, mas pelo fato de não conseguir sentir, acaba gerando o erro. E também perceber o quê? Que se eu fizer compressão cardíaca numa pessoa que ainda tem pulso, eu tenho mais chance de gerar benefícios do que malefícios no paciente. Por isso que vítima que está em parada respiratória, lá na Europa, eles já começam a fazer as compressões. Certo? Vamos lá. Relação universal. Aqui é outra parte que vocês têm que lembrar do manual. Relação universal com ventilação na parada cardíaca é 30 para 2 ventilação. Mantendo 5 ciclos em um intervalo médio de 2 minutos em caso de adulto. Isso aqui é normal, isso aqui você já sabe, né? 30 para 2 em adulto. A grande diferença vem agora. Em caso de criança lactente, atendida por um ou mais socorristas, independente vai ser 15 para 2. Por que é diferente? A gente aprende, tanto no CFSP, CFS e tal,
que se tiver um socorrista na criança, a gente fazia 30 para 2. Se tivesse mais de um socorrista, aí sim que a gente fazia 15 para 2. Só que o manual traz, independente seja um ou mais, 15 para 2, no caso de criança aí, lactente. Tranquilo? Nesse caso, mantendo ciclos aproximados de 10. Certo? Inclusive, aí é só para conhecimento, né? O de Goiás, ele não faz 5 ciclos, ele faz 7 ciclos para adulto. Certo? Por quê? Porque eles fazem a chamada de compressão de alta eficiência. Certo? Perder nenhum segundo das compressões. Aí você consegue fazer 7 ciclos. Quem já fez o CSR sabe disso. Vamos lá. Essa tabela está lá no manual, certo? Ela resume tudo que vocês precisam saber em relação à parada cardiorrespiratória. O ritmo, independente da faixa etária, vai ser 100 a 120 compressões por minuto. O ciclo, se for adulto, 30 para 2 vai ser 5 ciclos. Criança, são 10 ciclos de 15 para 2. Todos os 3 durante 2 minutos. Se você estiver usando DEA, você vai levar em consideração a fala dele. Ele vai levar 2 minutos para fazer a reavaliação do paciente. Profundidade. Adulto, de 5 a 6. Criança, até 5. Lactente, 1/3 do diâmetro antero-posterior, certo? Normalmente a gente chama isso de 4 centímetros. Ventilação, 1 a cada 6 segundos adulto. Criança e bebê, 1 a cada 2 a 3 segundos. Lembrando, a criança e o bebê normalmente para por hipóxia. Então ela necessita muito mais de quantidade de oxigênio. Retorno total do tórax nos 3, certo? Forma de compressão: mão sobreposta adulto, mão sobreposta ou uma só mão em criança. Em lactente você pode usar com 2 dedos ou abraçando o tórax do paciente, certo? Com um socorrista, 2 dedos, e com 2 socorristas, o polegar sobreposto, que é abraçando o bebê. Então pode ser 1 dedo, 2 dedos ou abraçando o bebê. Essa diferença aqui de uma mão e 2 mãos é por quê? Porque depende da criança também, né? Você pega uma criança de 7 anos aí, parece um bebessauro, grande que só. Você não vai conseguir fazer a compressão ou a profundidade necessária. Do mesmo jeito, pessoal, se você pegar um adolescente que já vai considerar adulto e que for só a armação, né? Vamos botar assim. Você for usar duas mãos, você vai quebrar ela todinha, tá? Então, isso aqui depende normalmente do paciente. Localização: metade inferior do externo, certo? Só criança, ou melhor, lactente que ele bota logo abaixo da linha dos mamilos, porque na criança fica muito mais fácil medir o mamilo, ou melhor, visualizar o mamilo do que apalpar o externo, certo? Minimizar as interrupções. Ela não deve ultrapassar 10 segundos. Alternar o responsável pela compressão a cada 2 minutos ou quando houver cansaço. E, se disponível, utilizar um dispositivo de feedback, certo? Normalmente o DEA tem as pás e tem um feedback aqui no meio, que você vai fazer a compressão lá naquele local e ele vai dar o feedback se você está comprimindo bem ou não, né? Quem já usou DEA já lembra, né? Compressões boas, continue a compressão. Comprima mais forte, comprima mais forte. Que é um saco aquele negócio. O cara tá fazendo força, e o cara comprima mais forte. Compressões boas, continue a compressão. Quem tiver com depressão é só ficar falando com o Dé. O Dé fala muito, muito bem com você. Alguma dúvida sobre isso aqui? Sobre alguma coisa dessa parte aqui da tabela? Isso aqui é o resumo, certo?
É o resumo principal. A maioria das questões vai estar aqui. Quer tirar o emprego dos psicólogos? Não, não. Mas de vez em quando é bom, pô. Você tá tranquilo no quartel lá, estressado. Liga o DEA, pô. Primeira palavra do DEA, principalmente se for o Plus. For o DEA Plus. Ele vai dizer: acalme-se. Coloque os eletrodos no peito do paciente. Aí você vai ficar tranquilo, pô. Mas tem uns que estressa também. Você acha que desligou certo? ele e ele fica apitando. Tá bem, tem. É porque ele é igual psicólogo. Ele ajuda e estressa ao mesmo tempo. Né, Seba? Sebastião tá precisando dar uma passadinha lá no resgate, viu? O pessoal tá conversando com o Dea. É grave, é grave. Tá vendo? A mania do resgate tá chegando lá no DO agora. Tem um DEA. Pô, tá vendo? E é comum em todo local. Quase todo mundo do BAPH. Vamos lá. Aí, Aquele aí de ano lá. O SCP deve ser feito. Tá aí, né? Mas qual o problema? Os de ponta não, né? Os de ponta tá sem lá, né? Superfície plana, horizontal e rígida. Mão deve ser posicionada na metade inferior do externo, em adulto e criança. No caso do bebê, linha do mamilo, ou 1/3 da linha do mamilo. Utilização de uma ou duas mãos em criança dependerá da compleição física dela. Em lactente, pode usar 2 dedos, seja 2 dedos no tórax ou os 2 polegares fazendo a compressão, abraçando o bebê. Em paciente adulto intubado ou com outro dispositivo via aérea avançada, pode ser uma supraglótica, as compressões devem ser ininterruptas e devem ofertar uma ventilação a cada 6 segundos, certo? Alguém que fez aí o BLS ou já leu recentemente o manual desde 2015. Desde 2015. A American Heart vem trazendo uma forma de compressão que é forma de compressões assíncrona, que chama. Que você pode fazer compressões e ventilação ao mesmo tempo. Certo? No entanto, o manual, esse manual aqui, não traz isso. O manual do Justiça Federal não traz. Se ele não traz, então a gente não cita, certo? Normalmente vai ser o quê? 30/2 em adulto e 15/2 em crianças e bebê, certo? Após o tempo ser realizado, cada nova análise do ritmo, checar o pulso e respiração, certo? Checar pulso e respiração. Normalmente só se checa pulso e respiração quando tem uma atividade elétrica. Normalmente dá a atividade elétrica, dá o choque, faz 2 minutos de compressão e depois verifica o pulso. Aqui as formas de compressões, com 2 mãos, com uma mão só, com 2 dedos. Adulto, criança e bebê. Vamos lá. Encontrei a parada cardíaca, o que eu faço? Aciona logo que constatar a parada cardíaca. O suporte é avançado. Vai lá e pega o 6cc para liberar ou chamar a usa, né? Adicionar o desfibrilador o mais rápido possível, seguindo seu comando. Na ausência do DEA, o pulso deve ser chegado a cada 2 minutos. Lembrando, deixa eu ver aqui. Para adicionar o DEA, eu não preciso parar as compressões, certo? Utilizando o DEA, a RCP será interrompida apenas no comando deste, sendo a checagem de pulso obrigatória, caso o dispositivo não identifique ritmo chocável. Por quê? Certo? Vamos lá. O DEA, pessoal, ele foi feito para ver só 2 tipos: fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. A não ser esses 2 ritmos, qualquer outro ritmo cardíaco, ele vai dizer: inicia as compressões. Então, o paciente ele pode ter retornado
Ou já aconteceu o caso do paciente não estar em parada cardíaca e o pessoal continuar fazendo as compressões. Por quê? Porque o DEA está dizendo, continue as compressões. Aí você aprendeu a obedecer o DEA e você vai continuar. Não. Porque se a vítima tiver um retorno circulatório espontâneo, ainda assim o DEA vai falar, inicie as compressões. Certo? Isso aqui é extremamente importante. Sempre tem que verificar o pulso. A ventilação deve ser realizada adequadamente. O oxigênio suplementar deve ser acoplado ao BVM, ou famoso AMBU, para a gente colocar os 100%, que é o AMBU com o cilindro de oxigênio e o reservatório. Quando um dispositivo de barreira, para a ventilação não estiver disponível, a RCP deve ser só feita através da compressão cardíaca durante 2 minutos. Isso normalmente é quando você pega no meio da rua, né? Tá de serviço, pegou no meio da rua, não tem nenhuma forma de barreira, você não está com uma pocket imersa, não tem um AMBU, não tem uma prática imersa, não tem nada. Você vai fazer somente compressão cardíaca. Aí sempre vem a dúvida, mas as ventilações não servem não? Se for adulto, principalmente aqui no caso de adulto vai parar por problema cardíaco. Então, o mais importante nesse caso seria manter o fluxo. Porque o fluxo mantido vai gerar fluxo também para o cérebro e vai impedir que tenha morte encefálica, certo? Que, na verdade, as compressões cardíacas, o principal motivo é esse, gerar fluxo, para que não venha ter a morte encefálica. A RCP só deve ser cessada caso haja sinais de retorno circulatório espontâneo. Estou fazendo a compressão, paciente tossiu, movimentou braços ou perna, para. Aconteceu comigo uma parada cardíaca com uma idosa de 80 anos, oncológica. Do nada ela mexeu o braço. Aí quando a gente foi verificar lá no um estetoscópio, realmente tinha retornado. Ou por orientação médica, que é o normalmente que acontece com a gente. O médico chega lá do SAMU, avalia e diz para concluir a parada. Ou por exaustão do socorrista na cena, né? Apesar que dizem que bombeiro não cansa, né? Bombeiro na têmpora do aço. Vamos lá. Ou como o capitão Gênesis fala, né? Inoxidável. Vamos lá. Parada cardiorrespiratória. Situações especiais será abordado em capítulo específico. Vai ser o quê? Emergências obstétricas e afogamento. Diferença da gestante. A gente vai fazer uma tração do abdômen para o lado esquerdo. Puxa a barriga para o lado esquerdo e continua fazendo a compressão. Para liberar o quê? A veia cava inferior. Certo? Gestante, a gente fala de desfibrilação do mesmo jeito que no adulto. E afogado, a diferença é que vai se priorizar mais a ventilação do que as compressões. Já que o afogamento, a parada cardíaca foi por falta de oxigênio, foi por hipóxia. Certo? Se eu não me engano, o CHO não vai pegar essa parte, né? Só o CFS. Vamos lá. Ele vai fazer a diferença entre parada cardíaca presenciada e não presenciada. Ele vai mostrar lá que teve um estudo, tal, que 56% a 74% dos eventos em caso de ritmos chocáveis, sobretudo em fibrilação ventricular, que são os primeiros 5 minutos, certo? Tem mais chance de sobrevida, certo? Uma desfibrilação precoce. Por isso que lá nos Estados Unidos é preconizado o desfibrilador em todos os locais. Porque quanto mais rápido for feita a desfibrilação, mais chance tem de retorno do paciente. A cada 1 minuto transcorrido do início do evento arrítmico súbito, sem a desfibrilação, a probabilidade de sobrevivência do paciente é de 7 a 10 minutos, vai diminuindo. Então, quer dizer, vamos lá. Passou 1 minuto, menos 7 a 10% de chance de sobrevida do paciente. Aí tem aquela história, né? Regra de 3 simples, 10 minutos é praticamente zero a possibilidade. Certo? Por isso que tem que ser feito rapidamente as compressões cardíacas para quando chegar o DEA fazer a
desfibrilação. Quando não é presenciado, situação de parada cardíaca não presenciada, bem como a ocorrência distinta, como afogamento, asfixia, em locais de difícil acesso, indicação prioritária é iniciar a RCP. Por quê? Porque eu não sei o tempo que passou desde quando a vítima teve a parada. E a compressão cardíaca vai fazer fluxo, certo? Porque o cérebro já está no hipóxia grande, principalmente dependendo da quantidade de tempo que a vítima teve a parada. Eu não presenciei, prioridade, iniciar a RCP o mais breve possível. Acionar o socorrista só poderá, ou melhor, o socorrista só poderá abandonar a vítima para buscar o apoio depois de terminar pelo menos 2 minutos. Por que isso? Encontrei uma vítima caída no chão. Faço um ciclo de 2 minutos, eu já faço um fluxo sanguíneo para tentar manter ainda o cérebro ativo, certo? Ou melhor, ainda manter o cérebro ativo. Ou continuar ainda, vamos botar aqui, entre aspas, né? Vivo. Porque, pessoal, quando eu falo em parada cardíaca, eu estou falando de uma morte clínica. O paciente já está morto clinicamente. O que está faltando morrer, ou o que está faltando a morte, é a morte encefálica. Certo? Por isso a importância da RCP. Desfibrilação. Famoso desfibrilador. É o que a gente tem esse aqui, né? Que é o DEA Plus. Certo? Desfibrilação é o terceiro elo da cadeia de sobrevivência de um paciente adulto no suporte base de vida pré-hospitalar. A desfibrilação é utilizada ou é feita pelo desfibrilador externo automático. Aí sempre tem aquela dúvida do automático. Ele dá choque sozinho? Não. Automático é porque ele é que avalia o ritmo se é para dar choque ou não. No caso do manual, quem avalia é o médico. O médico vai, coloca lá as pás, avalia o ritmo cardíaco do paciente e decide se dá choque ou não. Aqui, o nosso médico, nosso cardiologista, o nosso eletrocardiograma seria o próprio DEA, certo? Por isso que é automático. Em caso de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, o ritmo será indicado o choque, certo? Caso o ritmo seja AS ou assistolia, o ritmo não chocável, vai iniciar a terapia medicamentosa. Desfibrilador externo-automático. Bem fácil, né? Usar. Acho que todo mundo já usou alguma vez. Você liga o aparelho, só tem 2 botões, o de ligar e dar o choque. Em caso de umidade, secar o local onde as pás serão aplicadas. Aplicar a pá sobre o tórax, para external direita ou ápice cardíaco. Uma forma mais fácil de falar isso. Abaixo da clavícula direita e abaixo dos mamilos. Certo? É o ápice cardíaco e o paraesternal à direita. Utilizar a indicação que estava no DEA, né? Lembrando, se você pegar as páginas do DEA e trocar, dá no mesmo. Certo? O choque vai ser administrado do mesmo jeito e vai ter a mesma eficiência. Conectar o cabo nas pás do DEA. O DEA, vamos lá, o DEA iniciará o ritmo, não toque no paciente, analisando. O choque vai ser indicado caso seja em taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, e ele vai dizer que é para afastar, né? Você vai pedir para afastar o pessoal e vai administrar o choque. Não pode realizar RCP enquanto o DEA carrega ou enquanto analisa o ritmo, certo? Após a realização do choque, retorna-se a RCP. O choque não indicado nas compressões cardíacas deve ser reiniciado imediatamente, certo? A gente tem outro DEA, que é o DEA Pro. Não sei se o pessoal viu, que é um quadradão grandão preto. E ele tem uma tela aqui, certo? Nessa tela, eu consigo ver o traçado cardíaco. Então, nele eu já consigo ver ou antecipar qual tipo de ritmo que o paciente está. Cuidado pós-parada cardíaca.
Vamos lá. Deixar as pás instaladas no paciente, não retirar. Vítima retornou, não tira a pá. Não desliga o DEA, porque a qualquer momento a vítima pode retornar a parar. Ou até a chegada de suporte avançado assuma o paciente. Colocar o paciente em decúbito lateral. Por que decúbito lateral? Porque quando você lateraliza o paciente, automaticamente você faz uma anteriorização do queixo. E a gente lembra da aula de desobstrução de vias aéreas. Quando você lateraliza, anterioriza o queixo, você retira, ou melhor, afasta a língua. Consequentemente, melhora a entrada de ar. As vias aéreas ficam mais pévias. Certo? Monitorar constantemente sinais vitais durante o transporte, porque a vítima pode retornar a parar. Controlar o parâmetro respiratório do adulto. Tentar manter sempre 92% a 98%. Certo? Criança, 94% a 99%. Por que o da criança é maior? Porque a criança necessita de um aporte respiratório bem maior. A cabeceira, a 30 graus, também é para melhorar a parte respiratória. Realizar acesso venoso periférico de manutenção. Evitar hipertermia em paciente, principalmente paciente o quê? Criança. Por quê? Vamos lá. Se eu tive uma parada cardíaca, eu já tive hipóxia cerebral. Não é isso? Hipóxia cerebral lá. Se eu tiver febre alta em criança, pode gerar crise convulsiva. E crise convulsiva vai gerar hipóxia cerebral. Então, essa criança tem mais chance de ter danos cerebrais, certo? Então, evitar hipertermia, principalmente em criança. Paciente pediátrico deve ser avaliado com relação à convulsão. Aqui, sobre o assunto, convulsão. E o estado epilético. E qualquer crise convulsiva deve ser tratada, como a gente acabou de falar. Devido ao quê? A hipóxia cerebral. Se não for tratado, vai gerar algum tipo de dano, algum tipo de sequela. Aqui é a distribuição. Avaliou a cena. Resposta da vítima. Vítima não respira ou está respirando em gaspe. Verifiquei o pulso. Sem respiração, mas pulso normal, eu vou para a ventilação. Adulto, uma ventilação a cada 6 segundos, então eu vou fazer 10 e vou reavaliar. Criança e lactente, uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos, então vai dar 20 a 30 por minuto, e depois eu vou avaliar. Se o pulso estiver abaixo de 60 batimentos por minuto em criança e lactente, eu considero uma parada cardíaca. Por quê? O batimento cardíaco dele está tão baixo que não está gerando fluxo suficiente para o cérebro. Mas eu verifiquei a respiração e o pulso e a respiração está ausente. Parada cardiorrespiratória identificada. Quase saía. Acione o suporte avançado. Inicia as compressões. Lembrando, 30 para 2, adulto, 15 para 2, criança. Instale o DEA. Ritmo chocável, dá o choque. E depois continua o que? As compressões cardíacas. Reavalia o pulso, certo? Da ECP e espera com que a avançada assuma. Depois do choque, você continua as compressões. Ritmo não chocável. Reinicia rapidamente a RCP até avisar novamente pelo DEA para a verificação do ritmo. Analisando, não toque no paciente. E reavalie o pulso nesse momento. Continue a RCP até que o suporte avançado assuma ou até a vítima retorne os movimentos respiratórios, movimentos espontâneos, certo? Como a gente já falou, a compressão cardíaca, 30 para 2 em adulto, 15 para 2 em criança, pediátrico ou lactente. Obstrução de vias aéreas, famoso OVACI.
Diversas são as causas de obstrução, entre elas, língua, trauma, objetos, né? Mas a atenção especial está para aquela obstrução com corpos estranhos. Chiclete, bala, dente, alimento. Qualquer uma coisa dessa pode gerar ováceo. Se não revertido rapidamente, pode trazer consequências, tais como má oxigenação cerebral, ou melhor, má oxigenação celular, que a gente chama de hipóxia, e, consequentemente, parada cardiorrespiratória, aliás, parada respiratória e parada cardiorrespiratória, se caso não for tratada. Sinais e sintomas do Ô, ováceo. Ele Wanderson, pode ser paciente. por gentileza. Oi, diga. Diga. Só voltando lá aquele quadro, o outro quadro anterior, ele no texto ele fala que adulto e criança são 30-2. Aí nesse quadro ele deixa só pediátrico 15-2. Aí é uma coisa que ele pode gerar uma confusão, né? Porque anteriormente no texto ele botou adultos e crianças 30-2. E aí Não, lactante pô. 15-2. Aí no esquema, foi. Passasse Deixa eu botar isso aí. aqui. Lá no texto, né? No texto do Cadê? manual. Aqui, ó. 30-2 é RCT, adulto. Criança e e lactente é 15-2. Pô. Ele junta isso aqui e chama de pediátrico. Entendeu? Que foi até o que eu disse. Cuidado, porque a gente está acostumado. Cadê? Foi aqui que eu disse. Que a gente está acostumado à história de que um socorrista na criança seria 30-2. E 2 socorristas ou acima seria 15-2. Ele aqui não. Ele diz, independente seja um ou mais socorrista, toda vez que for criança ou lactente, é 15 compressões para 2 ventilação. Entendeu? Quando ele junta aqui, ó, ele fala pediátrico. Ah, beleza. Cadê aqui? Quando ele fala aqui pediátrico, ele junta tanto criança como lactente. É 15-2, ele fala. Tranquilo? Beleza. Ajustei aqui. Beleza. Falou. Não, é porque a gente tá acostumado de um jeito, pô. Aí quando vai ler o texto, e por explicar. Acaba tem que esquecer, desaprender para aprender de novo. Pronto, é isso mesmo. E por explicar no CHO passado, 7 ciclos. Porque a gente sempre fazia 5 ciclos. Aí do nada o manual faz 7 ciclos. Meu amigo, foi uma novela para explicar aqui os antigos 7 ciclos. Mas vamos lá. Então, o ováceo pode ser parcial ou. Evans, Diga. não quer deixar esse negócio para a próxima aula, não? Já é 10h30 já, pô. Vocês que dizem aí. Quer deixar para a próxima aula? A gente continua na próxima aula, então. E aí? O que é que vocês dizem? Próxima aula? Show de bola. Melhor, Vans. Já tem muita informação. Estão cansados, né? Já tem muita informação. Nada, tô cansado nada. Nem eu que tô saindo de 48 horas. Ah, você já está acostumado já. Que é isso, homem? Passar um Então, serviço beleza, pessoal, conversando com ideia, né, Danês? Com certeza. É bom demais conversar com o Dé. Como Então, Leonardo vamos deixar para a próxima aula. Vamos deixar o restante para a próxima aula, fazer as questões, certo? Na próxima aula e concluir. Pessoal, boa noite a todos, certo? Fique com Deus. Valeu. Valeu. Vamos assistir o jogo, né? Vou botar a menina para dormir. E eu vou dormir que amanhã, 4 da manhã, eu acordo para estudar. Tchau.